Bom dia, boa tarde, boa noite. Que Deus esteja sempre em nossas vidas. Já faz um tempo que eu não gravo vídeo, mas hoje eu resolvi fazer uma reflexão, né? E eu quero ler aqui em 1 Samuel, capítulo 16, a partir do versículo 9, que nos diz: Então Jessé fez passar a Sama, porém disse: tampouco a este tem escolhido o Senhor. E assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não tem escolhido estes. Disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os mancebos? E disse: ainda falta um menor, e eis que apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: envia e manda-o chamar, porquanto não nos assentaremos em roda da mesa até que venha aqui. Glória a Deus. Que a história de Davi, né, quando Deus mandou Samuel e ungir Davi como o próximo rei em Israel, já que ele já tinha rejeitado a Saul. E Samuel foi ali, e quando chegou o primeiro que passou Eliabe, ele viu aquele moço alto, charmoso, disse: realmente esse é aquele que Deus escolheu. Deus falou para Samuel: Samuel, não é esse. Você está vendo o exterior, eu vejo o interior. Eu vejo que ele é realmente por dentro. E não é esse o homem a qual o meu coração se agrada. E passaram-se todos, né? Passaram-se todos os filhos de Jessé. E quando passaram-se todos, ele disse: não tem mais? Acabou-se os mancebos? E Jessé disse assim: tem um menor, está apacentando as ovelhas. Deixa ele lá, né? Talvez alguém tenha dito assim: deve estar cheirando mal o tempo todo apacentando aquelas ovelhas, deve cheirar a ovelha. Mas Samuel falou: manda-o chamar, porque ninguém vai cercar a mesa antes que ele chegue. O que eu quero dizer com isso? Eu quero falar para você, para todos que estão me escutando. Às vezes você se acha o menor. Às vezes você diz: eu não sou nada, eu sou tão insignificante. Às vezes alguém na sua própria família até te discrimina, ou você não ter um pouco mais que deveria ter. Às vezes, até por despeito, às vezes até porque acha que você não deveria nem ter nascido. Existem momentos na vida da gente que Deus nos prova de uma tal maneira que nós nos sentimos uma formiguinha. Davi era o menor na casa dele. Mas Deus escolheu a Davi, porque ele conhecia o coração de Davi. E ele falou que Davi foi um homem conforme o coração de Deus. Davi foi um homem que pecou, como todos nós pecamos. Mas que ele percebia o seu pecado e, naquele mesmo momento, ele pedia perdão. Ele se reconciliava com Deus. Ele pedia a Deus misericórdia para a vida dele.
Foi assim em todos os momentos na vida de Davi. E ele era o menor da casa. Ele apacentava as ovelhas do pai. Talvez discriminado, né? Comia o resto da comida que sobrava, porque estava ali apacentando as ovelhas, né? Não sei se a mãe dele mandava alguma coisa para ele comer lá nos pastos, eu não sei. Eu sei que na mesa, eu acho que era uma raridade para Davi comer na mesa, a não ser que ele chegue na hora para almoçar, para jantar. Mas isso não vem ao caso. O que eu quero falar para vocês é que mesmo quando alguém te chama, te diz que você é pequeno, que você não é nada, mas é você que Deus escolhe. Deus escolhe as coisas pequenas para confundir as grandes. Ele é fiel na nossa vida. Então permaneça firme e fiel. Gedeão também era uma tribo insignificante em Israel. Acho que era a menor tribo em Israel. E Gedeão, Deus escolheu a Gedeão para acabar com os midianitas. E apenas com 300 homens, sem puxar uma espada, sem desembanhar uma espada, Gedeão foi vitorioso. Então, assim como Gideão, assim como Moisés, assim como outros, Davi, outros e outros, eram pequenos, eram insignificantes, mas foram homens que deixaram um legado para cada um de nós. Que nós possamos saber que Deus, Ele é Deus. E quando Ele escolhe, Ele escolhe. Não adianta alguém querer dizer assim, não vai dar certo, não vai, e não, isso aqui não é dele, não é dela. Quando Deus determina, chega na tua casa, chega nas tuas mãos, porque Deus determinou que era teu. Não importa se você é pequeno, não importa se você não tenha, nem estudo você não tenha, talvez você não tenha um curso superior, talvez você não tenha, não tenha sido alfabetizado como deveria ser, mas existe um Deus que quando Ele escolhe, está escolhido, não adianta, porque quando Deus faz, Ele faz. Ele vai ali naquela casinha humilde, como também Ele vai no palácio. E Ele vê cada um de nós, Ele contempla os nossos corações, os nossos desejos, as nossas vontades. Como nós, às vezes, queríamos fazer as coisas diferente do que fizemos. Mas, assim, na hora não sei, às vezes um desespero, às vezes uma situação mal resolvida, e a gente acaba fazendo de um modo diferente daquele que Deus determinou. Mas tudo está no controle de Deus. A nossa vida está no controle de Deus. Ele está em todos os momentos das nossas vidas. Sempre Ele estará no controle. Sempre Ele estará no controle das dificuldades, das situações. Deus, Ele é Deus e Ele vai continuar sendo Deus na tua e na minha vida. Que Deus abençoe a cada um de nós. Que Deus nos dê sabedoria para que nós possamos ser conforme o coração de Deus e sabendo que ninguém tira aquilo que Deus te deu.
Ele te deu, está dado. E ninguém pode impedir o agir de Deus na tua e na minha vida. Que Deus nos abençoe.